Seguinte, nessa aula a gente vai começar o capítulo de cálculo, em que eu vou abordar algumas funcionalidades relacionadas ao cálculo que o matemática tem embutido nele, como por exemplo derivação, integração de funções, série de Taylor. Então, a ideia desse notebook aqui e a ideia desse tópico cálculo aqui é apresentar algumas das técnicas básicas para realizar operações padrões em cálculos, como diferenciação, expansão de Taylor, integração, em que eu vou abordar aqui integração simbólica, numérica, e vai ter uma discussão também sobre integrais de linha, contorno, enfim. A ideia aqui é abordar esses tópicos de cálculo. Começando aqui então por diferenciação, que é o tópico dessa aula, a gente vai cobrir derivadas parciais, derivadas totais e diferenciação implícita, em que já vale destacar que a ideia aqui é passar pelas funções do matemática relacionadas ao cálculo e não tratar propriamente do cálculo em si, ensinar cálculo, enfim. Então, para isso eu estou assumindo que você que está me assistindo aí tem um conhecimento de cálculo. Dito isso, vamos lá. As derivadas parciais na matemática são produzidas pela função d, em que ela possui essa sintaxe, em que aqui seria a função e x seria a variável, em que a gente pode obter derivadas parciais em relação a várias variáveis simultaneamente, usando uma sequência de variáveis na lista de argumento. A gente pode obter derivadas múltiplas em relação à mesma variável, através dessa forma aqui, em que vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a derivada parcial da função f de x com relação a x, em que não necessariamente eu precisaria passar esse x aqui. Eu poderia deixar de forma implícita, mas passando fica claro que a nossa f depende só de x. E isso daqui é simplesmente del f, del x. E também tem uma outra notação matemática que ele usa para derivação parcial, que é essa f' aqui de x, em que a gente simplesmente coloca a linha no teclado, quer dizer que a gente está derivando com relação à variável da função, que no caso aqui é x. E tem também essa forma da gente passar a derivação, usando o operador del e passando a variável. Então, isso aqui é a derivada, é o código para derivada de uma função com relação a x. Agora, se por exemplo a gente quisesse tomar a enésima derivada dessa função com relação a x, a gente passaria aqui uma lista em que a primeira entrada seria a variável, a segunda o grau de diferenciação. Então, a gente teria algo mais ou menos assim, em que isso daqui também pode ser escrito dessa forma, del xn, que n é o grau da diferenciação. E também a gente pode ter funções de várias variáveis, como por exemplo f de x, y. A gente pode derivar com relação às várias variáveis de forma simultânea, fazendo aqui ó, del 2f, xy, del x, del y, em que a ordem que está aparecendo aqui é a ordem na qual vai ser diferenciado. E com relação à notação em del, é dessa forma que fica a derivada de uma função com relação a várias variáveis. E tal como a gente especificou a ordem aqui, a gente pode fazer isso com mais variáveis também. De que forma? Passando aqui ó, duas listas, uma para x, a outra para y. Então, a gente tem essa notação aqui também e essa notação aqui para derivada de várias funções e com grau arbitrário de derivação. E vamos olhar então alguns exemplos. Aqui tem a derivada parcial de f de x com relação a x. A matemática dá esse resultado simbólico aqui para a gente, porque a gente não especificou f. F de x é uma função genérica de x aqui, em um primeiro momento. Agora, aqui ó, vai estar a derivada de f de xy com relação a x com relação a y, em que eu estou especificando o grau da derivação, n e m aqui. Então, matemática dá isso daqui para a gente como saída. Então, isso aqui ó, representa a derivada, a primeira entrada está associada ao grau de derivação da x e a segunda entrada está relacionada ao grau de derivação da variável y. A gente poderia ter passado dessa forma aqui também, ó, com o operador del,
e obteria o mesmo resultado, em que para obter esse operador del, a gente aperta ESC, del, ESC D, aqui ó, ESC DT, DT, ESC, não é DT não, deixa eu ver aqui, peraí, ESC D, cadê? Vamos ver se a gente acha o operador del aqui. Vamos pegar no palette e ver qual que é a forma, que eu esqueci particularmente a forma do operador. Porque tem a diferença entre operador de diferenciação total e operador de derivada parcial. Então, vamos ver aqui se a gente acha a notação para o del. Que, é PD. Lembrei, é PD. Então, colocando aqui, ó, ESC PD, a gente obtém o operador de derivada parcial. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o operador de derivada parcial. E aí, por exemplo, para a gente derivar com relação a x, a gente aperta um Ctrl underline, Ctrl mais underline, para aparecer o subscrito. E aí coloca aqui na caixinha o x. Então, por exemplo, aqui, ó, f de x. Isso aqui é a derivada parcial com relação a x. Então, é basicamente assim que a gente faz para escrever o operador de derivada parcial. Então, lembrando, é ESC-PD. ESC-PD aparece o operador de derivada parcial. Voltando aqui, então, nesse caso, por exemplo, ó, o que a gente vai ter? A derivada segunda de x. Por quê? Porque a gente está derivando com relação a x, está derivando com relação a x novamente. A gente passou duas entradas aqui, mas ambas são x, então vai derivar duas vezes com relação a x. E aqui aparece o f duas linhas. Ou também a gente poderia escrever, né, diretamente, por exemplo, f, essas duas linhas aqui, x. Que isso, ó, é a derivada com relação a x. Então, essas duas linhas aqui representa também a derivada. Aqui está um outro exemplo, né, que é a derivada de x, né, 4 vezes, né, estou derivando a função 4 vezes com relação a x, em que também tem essa notação aqui, conforme eu falei agora há pouco, em que note que aparece esse f à quarta aqui, só que a gente não pode inserir esse f à quarta aqui, porque não vai derivar. Essa é apenas no output que a gente tem essa representação para derivada. Se a gente colocar aqui no input f à quarta, a gente não vai ter a derivação, e sim vai ter elevação à quarta potência, né? E, bom, agora, um outro detalhe que vale a pena mencionar é que o operador D ele vai empregar todas as regras básicas para diferenciar produtos e quocientes, e ele também consegue usar a regra da cadeia, ou seja, faz tudo que a derivada faz. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem f de x vezes g de x, derivada parcial disso daqui, vai dar simplesmente a regra do produto. Se a gente pegar del f de xy, e se a gente tomar a derivada com relação a x, ele vai tomar a derivada aqui para a gente somente com relação a x, em que o y para ele aqui seria constante, né? Agora, por exemplo, isso aqui é uma regra da cadeia, né? Então, a gente tem f' de g de x vezes g' de x. A gente pode derivar dessa forma aqui também, em que o matemático ele primeiro vai fazer isso daqui, ele primeiro vai realizar isso daqui, depois ele vai avaliar a derivada. Analogamente, a gente pode tomar esse outro exemplo aqui, em que o matemático ele faz a mesma coisa para a gente. Então, aqui, ó, é sempre importante lembrar que, como D avalia derivadas parciais, ele vai tratar todos os símbolos que não são variáveis declaradas como constantes. Então, isso é importante ressaltar. Como, por exemplo, foi nesse caso aqui, ó. E prosseguindo para derivadas totais, na derivação total a situação muda um pouco de figura, porque aqui ó, a gente vai ter essa avaliação df dx. E
o matemático ele vai interpretar qualquer variável que apareça nessa expressão f como uma função de x. Então, se a gente quer que alguma coisa não seja variável, a gente tem que especificar, mas a gente vai ver já já como faz isso. Então, ó, vamos considerar, por exemplo, uma função da posição x e do tempo t, onde x é uma função implícita do tempo. Então, x depende implicitamente de t aqui. Ou seja, x depende implicitamente de t. Eu não estou escrevendo a dependência implícita, mas está implícito. Pelo menos para matemática. Então, aqui, ó, vamos tomar a derivada total com relação ao tempo e ver o que a gente obtém. A gente obtém esse resultado, que é nada mais, nada menos do que o quê? Ora, se eu estou tomando derivada total, repara, essa primeira saída aqui é df dt, certo? A segunda entrada aqui corresponde a t, então isso aqui é df dt. Agora, essa primeira entrada aqui, ó, é del f, del x, derivada total com relação a x. Aliás, derivada de x com relação a t. Então, isso aqui é um dx dt. Isso aqui é um del f, del x, né? df dx. Em que, note que aparece esse termo aqui justamente porque para uma matemática, como a gente não especificou que x independe de t, para ele depende. Então, se x for independente de t, a gente tem que especificar isso para que esse termo suma, porque, a princípio, por uma matemática, x pode depender de t, por isso que aparece esse termo aqui extra. Então, um termo é decorrente da dependência explícita de t, que é o primeiro, e o segundo termo decorrente da dependência implícita de x sobre t, conforme vocês podem ver aqui. E tem também uma quantidade intimamente relacionada ao operador derivado total, que é a diferenciação total de uma função, né? Em que, por exemplo, se a gente pegar uma função aqui de x, y, z e t, a gente pode tomar a derivada total disso, em que o matemática vai dar para a gente a derivação total disso daqui, que nada mais é do que o quê? Vamos olhar só o primeiro caso aqui, que os outros vão ser análogos. Então, ó, isso aqui, ó, é a derivada de f com relação a t. df dt, dt. Né? Derivada de f com relação a t, del f del t, dt. Que dt aqui, ó, repara, é o diferencial, esse diferencial aqui, ó, dt. Certo? No caso aqui de z, por exemplo, ó, isso aqui é del f del z dz. Então, esse dtz aqui é o diferencial dz. E assim por diante, né? Então, aqui vai ser del f del y, dy, del f del x, dx. Então, é basicamente essa a ideia. Agora, lembra que eu falei que quando a gente quiser tratar alguma variável como constante, a gente precisa especificar isso, porque senão o matemático ele não vai entender e vai derivar ela para a gente. A gente pode fazer isso de algumas formas, ou seja, a gente pode eliminar aqueles diferenciais que aparecem de algumas formas. A primeira delas é passando aqui, dentro do argumento da derivada total, essa expressão aqui, constants, em que a gente passa aqui, ó, constants, a setinha, né, que é obtida através da setinha e o sinal de maior. Tem isso aqui, setinha, sinal de maior, tracinho, sinal de maior, em que a gente passa aqui a lista xy, que são as variáveis que eu estou querendo que sejam constantes nesse nosso problema. Então, a derivada total vai ser tomada aqui considerando que xy são constantes. Então, repara, ele tomou a derivada total de f, só que dessa vez, ó, ele cortou os dois termos que são os termos relacionados a x e y. Repara, aqui só tem a derivada de f com relação a t, dt, né, o diferencial dt, e a derivada de f com relação a z, o diferencial dz, em que a parte de xy foi cortada, né? xy foi cortada ali. Só que dessa forma aqui, ó, aparece esse trem aqui no argumento da diferencial. E a gente pode querer representar isso de uma forma diferente, né? E qual outra forma, então, seria para a gente eliminar esses termos aqui do diferencial? A gente poderia passar para matemática, ó, simplesmente
para substituir onde tiver dtx, dty por zero, em que isso aqui é diferencial x e esse aqui é diferencial y. Porque se x e y são constantes, dx é zero e dy é zero. Então, eu posso passar isso como uma regra de substituição. E aí eu tomo a derivada total da função, sem preocupar em passar aqui o constants dentro dela. E aí, em seguida, eu coloco um replace all, passo uma lista das variáveis que são constantes, falo para a matemática que o diferencial delas é zero. Né? Então, é uma alternativa em que, dessa forma, ó, não aparece esse trem aqui. Então, a gente tem um output mais limpo, por assim dizer. Então, a melhor escolha aqui vai depender do tipo de aplicação que a gente está desenvolvendo, mas tem essas formas, basicamente, da gente falar para o matemático que uma coisa ela é constante. E uma outra forma também que vale a pena destacar é que se a gente for trabalhar com uma equação várias vezes e, enfim, as constantes vão aparecendo, já vale a pena a gente falar que aquilo lá é constante pro matemática. E aí a gente não precisa ficar tomando isso daqui, ó, a cada passo. Então, por exemplo, a gente tem essa expressão aqui. Nessa expressão, h e m sempre vai ser constante. E eu posso trabalhar com h e m em outros contextos aqui, ó. Por exemplo, poderia escrever uma outra equação. Supondo que nessa outra equação h e m também sejam constantes. Para evitar ter que ficar passando esse trem aqui toda hora, eu posso simplesmente redefinir os atributos do símbolo h cortado e m e falar que eles são constantes. Então, para isso, eu uso o set atributos, em que eu estou atribuindo a essa lista de símbolos aqui o valor constante, né? A constante. Então, feito isso, ó, pronto, os atributos agora de h cortado e m são constantes, não são mais símbolos genéricos. E aí, por exemplo, eu posso tomar aqui, ó, a derivada de psi de x de t com relação a x duas vezes, né? Ou seja, tomar a derivada segunda de psi com relação a x, e posso escrever esse h cortado sobre 2m aqui, que ele não vai ser enxergado pela derivação total. Então, antes de mais nada, deixa eu só tirar isso daqui da derivação total, só para vocês verem. Isso é isso daqui, certo? E agora eu vou tomar a derivada disso daqui em relação a t. E como h e m agora são constantes, reparem, no resultado final aqui, a gente não tem as derivadas de h e nem de m. A gente não tem derivada de h e nem de m. Mas se a gente, por exemplo, não tivesse feito isso, a gente teria uma propagação aqui, ó, de derivadas de h e m. Né? Então aqui a gente tem dA dt, dB dt, enfim. Deixa eu voltar aqui no caso que estava. E essa é a nossa derivada total dessa expressão aqui, em que h cortado ao quadrado 2m estão aqui como constantes, e vamos entender o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, ó, é a derivada segunda de psi com relação a x e a derivada com relação a t. Então, tem um denominador, né? Aqui, ó, deixa eu pegar a expressão aqui que já está pronta. Basicamente, aqui, ó, no denominador tem um del 2x e um del t, basicamente. É isso que tem no denominador ali. Voltando, voltando, voltando. Então, aqui, por sua vez, aí sim tem uma derivada terceira no denominador com relação a x. E aqui tem o diferencial de x com relação a t, ou seja, basicamente dx dt, que é isso daqui. E prosseguindo, vamos olhar agora um exemplo para aplicar isso daqui que a gente viu, em que vamos considerar aqui, ó, a energia mecânica de um sistema físico, por exemplo, em que eu estou atribuindo ao símbolo energy aqui como sendo a diferença entre, aliás, a soma, né, da energia cinética com a energia potencial gravitacional, em que a gente tem menos mgz t
aqui sendo a energia potencial gravitacional e esse termo aqui seria a energia cinética. Em que, repara, eu estou passando aqui, ó, x' de t, y' de t e z' de t, ou seja, as derivadas com respeito às suas variáveis, a variável da função aqui. Então, isso aqui é dz' de t, dy' de t, enfim. Aí, vamos avaliar essa expressão aqui para energia e vamos tomar a derivada total da energia com respeito ao tempo. Porque todas as variáveis aqui são funções do tempo. Então, vamos tomar aqui com relação ao tempo. Fazendo isso, repara, a gente tem, conforme eu falei anteriormente, a propagação aqui das derivadas com respeito àquelas constantes, que a gente sabe que são constantes. Por exemplo, m, g. Então, aqui a gente tem dg dt, dm dt. Só que a gente sabe que isso é constante, então a gente precisa especificar isso para o matemática para que ele não imprima essas saídas aqui para a gente. Então, fazendo isso, eu passo aqui constants, mg, e aí sim, dt vai me dar esse resultado aqui sem as derivadas de m e de g. Só que a gente pode simplificar esse resultado aqui, ó, passando isso daqui, ó, fazendo essa seguinte substituição, em que eu estou falando que x2' de t é 0, y' de t, y2' de t é 0 e z2' de t é g. O que significa isso, basicamente? Significa falar que a aceleração na direção x está sendo 0, a aceleração na direção y é 0 e a aceleração na direção z é simplesmente g. Aí, pedindo para matemática substituir isso daqui aqui, que é esse resultado aqui, a gente obtém que derivada da energia com relação ao tempo é 0. Então, nessas condições, a gente tem dEnergy dt sendo 0. Vamos prosseguir agora para a diferenciação implícita, em que muitas vezes a gente tem uma variável definida implicitamente em termos da outra, em que, por exemplo, quando a gente tem duas variáveis x e y conectadas por uma equação de vínculo, em que esse L, por exemplo, é constante. E aí, como é que a gente pode prosseguir aqui, usando a ideia de diferenciação implícita? A gente pode tomar a derivada total da equação, em que isso aqui vai produzir uma relação entre as variações de x e as variações de y. Então, suponha que isso aqui se trate de um exemplo físico, em que a gente tem, em mecânica, por exemplo, em que isso aqui é uma escada com comprimento L e ela está apoiada na parede. Agora, mas apesar dela estar apoiada na parede, a base da escada ela pode deslizar ao longo do solo. Então, para poder comparar, por exemplo, a taxa em que o topo cai com a taxa que o fundo desliza, a gente precisa diferenciar essa equação. Então, o que eu vou fazer aqui pode modelar um problema físico, mas a ideia é apenas mostrar como que a gente seguiria com a ideia de diferenciação implícita no matemática. Então, por exemplo, a gente tem essa equação, aí eu vou diferenciar ela totalmente. Então, diferenciando ela totalmente, a gente tem aqui 2x dx mais 2y dy é igual a 2L dL. Só que o L é constante, porque o comprimento da escada é constante. O que vai variar é a sua posição em x e a sua posição em y. Então, eu posso pegar aqui, ó, e substituir o dl falando que dl é constante, né? Então, falando aqui, ó, tô pegando nesse Newec, né, que é isso daqui. Newec, que é essa equação aqui, eu estou substituindo, falando aqui que dl é constante, dtl é constante. Ou seja, a gente está obtendo esse resultado aqui. E aí a gente obtém a variação de x com respeito a y, ou vice-versa, né? Em que aqui, ó, eu vou pedir para o matemática resolver essa equação aqui, ó, com respeito a dy. Então, eu vou pedir para resolver com respeito a dy e vou pedir para ele me dar o resultado aqui. O que ele me dá é que dy é igual a menos x dx sobre y. Só que repara, tá entre chaves aqui de forma redundante. Então, eu posso simplesmente pegar a primeira saída dessa lista, que tira uma chave aqui e dá simplesmente esse resultado. E aí eu estou guardando isso tudo, esse output aqui,
nessa variável sol, em que a gente pode, por exemplo, ao invés de expressar dessa forma aqui, a gente pode expressar esse resultado em termos exclusivamente de x e l, ou seja, eliminar esse y aqui e deixar somente o dy do lado esquerdo da equação, em que para isso a gente usa a solução da equação de vínculo, porque se vocês forem lembrar, y e x estão relacionados por essa equação. Então a gente pode isolar o y em termos de x e l. E aí, antes disso, ó, vamos só mostrar o que é isso daqui, que eu estou pegando. É nada mais, nada menos do que isso daqui, certo? Que seria o lado direito da nossa equação, né? Em que a gente, na prática, que teria um dy igual a menos x dx sobre y. Estou pegando isso daqui. Porque se eu passasse só ele pegaria tudo. Não é isso que eu quero só essa partezinha aqui. Aí eu vou pedir para o matemática fazer o quê? Vou pedir para ele substituir nessa expressão aqui, ó, a solução da equação de vínculo com respeito a y. Ou seja, eu vou pedir para ele substituir essa solução aqui nessa expressão. Só que qual solução que eu vou pedir para ele substituir? Vou pedir para ele substituir essa segunda solução aqui. Em que, pedindo para ele substituir essa segunda solução, né, a gente tem que selecionar ela. Então, selecionando ela, pronto, está aqui. Aí eu vou pedir para ele substituir isso aqui, que é basicamente esse código, o que esse código aqui vai fazer. Então, a gente tem aqui dy igual a menos x dx sobre raiz de l quadrado mais menos x quadrado. E reparem, embora a gente pudesse ter resolvido primeiro a equação de vínculo, depois diferenciado o resultado, a gente fez pela abordagem contrária, apenas para ilustrar a técnica de diferenciação implícita com um exemplo simples. E, bom, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.